Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato, começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com Maurício Nishiyama e o Marcos Querex. Marcos Querex. Eles são fundadores da Diversitera, uma empresa focada em diversidade e inclusão, e estão aqui para contar um pouco da história deles e também da Diversitera, né? Como que eles fizeram para chegar até aqui, o que eles viveram ao longo da vida. Então, obrigado pela presença de vocês no programa, é uma honra e vamos que vamos. Começa contando aí pra gente um pouco de vocês, se apresentando para o público. Obrigado pelo convite, né? Bom, o Diversitera tem já quase 5 anos de existência. Começou... Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá aqui. Começou em 2020, né? Então a gente abriu as portas ali no dia 16 de março, quando fecharam todas as portas aqui com a pandemia, né? A Diversitera, ela está muito relacionada com a minha história, né? Eu sou cadeirante desde os 15 anos de idade e trabalhei minha vida profissional inteira em grandes empresas, né? Então, mundo químico, depois tecnologia, passei por grandes empresas e minha última experiência profissional foi na Dow Química, né? Então, onde a gente se conheceu, né? E ao longo da minha trajetória profissional ali, eu sempre tive uma certa dificuldade de como me encaixar, de como entender e compreender a questão das cotas para pessoas com deficiência no mundo corporativo. Então, muito pela forma com que as pessoas enxergam a questão das cotas, né? Então, nos ambientes onde eu estava, tinha sempre a percepção de que as cotas eram uma coisa assistencialista, favor, esse tipo de coisa. E isso, para mim, me deixava ali... intimidado, né? Porque aquela história, se todo mundo está percebendo, tem essa percepção, logo eu não sou merecedor de estar num cargo lá em cima, né? Então, eu tinha as mesmas ambições e tudo mais. Então eu sempre convivi com esse conflito interno, né? E ao longo da minha carreira eu cresci bastante, fui expatriado, tive boas experiências, né? E demorou muito, depois quando eu saí da Dow e comecei a pensar na minha própria trajetória, o que eu ia fazer, eu comecei a perceber que eu sou um produto das cotas, né? As cotas me abriram portas ali que talvez eu não teria aberto se não fosse por elas, né? Então, eu só aproveitei as chances que eu tive, né? Então, a Diversitera, ela começou a partir desse pensamento e a gente começou a discutir bastante o que a gente poderia fazer diferente, né? E aí a nossa trajetória, ela era muito... Sempre trabalhou em funções ali de marketing, planejamento estratégico, então a gente era muito de caixinha, de números ali. Então, quando a gente começou, o que a gente pode fazer de diferente, né? Então, a gente começou a trazer os dados para o contexto de diversidade, né? Então, começar a entender a realidade das empresas, o contexto demográfico, né? A distribuição dos grupos, dos marcadores, né? Então, a gente começou a mergulhar um pouco nos dados das empresas e aí que a gente deu o pontapé inicial da Diversitera. Mas fica interessante, tem uma prima minha que mora no interior, lá em Franca, e ela trabalha com pessoas com autismo, deficiência, e ela me falou uma vez, falou, poxa, tem que ter uma cota, tem que cumprir uma cota, mas existe um espectro monstruoso, né, de tipos de deficiência. Sim. E às vezes as empresas só querem contratar para cumprir essa cota e não explorar realmente o potencial intelectual dessas pessoas. Tem um amigo meu também que ele perdeu a perna quando era jovem. As empresas colocam ele para jogar vôlei para cumprir cota. Quer dizer, uma coisa primeiro que denigre o ser humano que está ali querendo produzir e não consegue por um preconceito de não conhecer realmente. Depois que é um dinheiro jogado fora. Né, que você pode explorar, as empresas podem explorar isso de uma forma muito mais inteligente, né? Ela até me convidou também para fazer uma iniciativa junto com os empresários que eu conheço, de tentar colocar essas pessoas em posições que elas possam agregar valor, né? Acho que é isso, um pouco disso também, né? Por isso, esse é um dos motivos que a gente quis começar com dados, né? Eu acho que, por exemplo, você já vai trazendo algumas percepções, né? Onde que as pessoas foram colocadas. Muito do que a gente captura nos dados é realmente concentração de determinados marcadores sociais, né, da diferença, que nós chamamos. Então, pessoas com deficiência, a gente olha para as questões étnico-raciais, de sexualidade, gênero, e a gente vê alguns perfis que, com alguma recorrência, ficam concentrados, por exemplo, em funções iniciais. Sim. Então, esse é um retrato. O outro retrato do que a gente busca entender é como é que as pessoas se sentem, né? Então, a gente faz pesquisas para mensurar isso. Será que tem nuances entre
como uma pessoa branca vai perceber possibilidade de carreira do que uma pessoa entre brancos e negros, por exemplo, ou então pessoas com deficiência sem deficiência, pessoas LGBTQIA+, e não, né? Então, será que isso varia? E aí a ideia de número é facilitar essa discussão, que é uma discussão tão social e tão humana, dentro de um olhar corporativo, né? Que é da onde a gente veio, em grande medida. Como é que a gente ajuda a liderança a ter essa ciência, esse entendimento da sua organização, não somente da demografia, mas também do senso de pertencimento, da segurança psicológica que as pessoas têm dentro do ambiente de trabalho e essas variações dependendo das características de cada um. Né? Então, vocês trabalham com deficientes físicos, quais outros tipos de diferenças e inclusões que vocês praticam lá? O nosso olhar ele é transversal nisso que nós chamamos de marcadores sociais. Né? Então, a condição de deficiência é um chamado marcador social da diferença. Quando a gente olha para o ambiente corporativo, tipicamente as empresas acabam olhando para 5 grandes marcadores sociais. Então, condição de deficiência é um, orientação afetivo-sexual, identidade de gênero é outro, as questões étnico-raciais são um outro pilar, né? Aspectos geracionais, né? Então a gente vê isso agora ganhando um pouco mais relacionado aos preconceitos também com gerações, e a pauta de gênero, né? Então acho que são 5 grandes marcadores sociais que as empresas acabam olhando e entendendo como que elas podem ser melhores empresas e mais diversas dentro desses marcadores sociais, né? A partir dos nossos estudos, a gente acaba olhando também um pouco essas sobreposições, as chamadas interseccionalidades, e que podem trazer algumas informações bem interessantes. Por exemplo, parentalidade solo, né? Ou então, por exemplo, diferenças entre o homem branco e a mulher negra no salário, na composição, nos níveis hierárquicos, né? Então, como que é que esses aspectos, né, esses fatores vão se somando. Mas, tipicamente, a gente olha para o tema de diversidade, equidade e inclusão de uma forma transversal em relação aos marcadores sociais, com um foco muito grande em dados. Então, esse foi o nosso nascimento, né? Muito para fazer essa conexão de entendimento mesmo dos executivos, das executivas que estão tomando decisões de negócios a partir de dados. Acho que a nossa lógica foi trazer essa mesma ideia, né? Então, a partir do momento que a liderança consegue entender como que está a composição da sua organização e como que as pessoas se sentem mais ou menos pertencentes, elas conseguem estabelecer prioridades de curto, médio e longo prazo, conseguem estabelecer KPI, conseguem, né, determinar algumas metas. Nós temos alguns clientes que utilizam algumas das métricas que a gente gera como meta, que pode inclusive estar atrelado à remuneração variável, né? Então tem várias formas de se utilizar este dado. Então, do tema diversidade, equidade e inclusão nos marcadores sociais, a gente olha de uma forma transversal a todos esses marcadores, mas com um foco estruturado nos dados, né? Agora, como é que funciona? Me explica aí, como é que funciona? Depois a gente fala de vocês, mas assim, só para entender. Hoje existe uma lei que um número mínimo de pessoas por empresa tem que ser... como é que funciona a lei? Eu não entendo direito como é que funciona esse tipo de... Tudo bem, tem um aspecto legal e tem um aspecto também de performance, né? Fico pensando aqui, né, talvez... Uma pessoa que foi muito bem acolhida numa empresa. Eu sou uma pessoa transexual, não sei, eu não entendo também direito essas nomenclaturas. Eu sou uma pessoa trans que foi rejeitada pelo mercado de trabalho por X motivos, preconceito, um monte de coisa. Numa empresa eu me sinto bem. Teoricamente eu vou performar melhor nessa empresa. Às vezes até melhor do que uma pessoa que não é. Sim. Porque eu falo, porra, eu tive uma oportunidade aqui, eu vou dar o meu melhor porque eu quero ficar nessa empresa também está dando muito bem. Então acho que tem esses dois aspectos, né? Um aspecto legal, né? E o aspecto também motivacional e de gestão de recurso humano, né? Isso aí. Como é que funciona o aspecto legal? Hoje, do aspecto legal, pensando no mundo corporativo, a cota que existe é das pessoas com deficiência. Então, quantos por cento? Como é que funciona? Você tem alguns ranges que variam de acordo com o tamanho e o porte da empresa. As únicas cotas legais que existem no mundo corporativo, a gente está falando de pessoas com deficiência. Então, essa cota ela varia, tem alguns ranges que variam de acordo com o número de funcionários das empresas. Então, a cota mais alta que existe é empresas a partir de 1.000 funcionários, com 5% precisam ter 5% do corpo de colaboradores ali, de pessoas com deficiência. E aí, obviamente, existem alguns tipos de deficiência de enquadramento, né, que enquadram nessa questão das cotas. Mas
quando a gente pensa no nosso trabalho, a gente faz de uma maneira um pouco mais ampla. Sim. E veja, não é acho que isso é importante sempre mencionar, que não é um trabalho complacente, não é aquela história de assistencialista ou de vamos colocar essas pessoas aqui, tratá-las diferentes dos outros e passar por cima do processo de meritocracia, não é isso. Quando a gente fala de diversidade, o benefício ele está justamente em você ter pontos de vista diferentes, né? Isso pensamentos diversos, né? Pensamentos diferentes. Sim. E os pensamentos diferentes eles só aparecem quando são diferentes pontos de partida. Né? Então aquela história eu sempre dou esse exemplo, né? Uma pessoa que nasce numa situação de extrema vulnerabilidade econômica, ela provavelmente ela vai ter a dinâmica de tomada de decisão dela pode ser muito mais baseado na escassez. Então aquela história, se eu tenho um recurso, como que eu vou aproveitar melhor esse recurso? Em que momento que eu vou consumir esse recurso? Quando você pensa numa pessoa que é o oposto, que nasceu e se criou numa situação de uma situação mais abastada economicamente, provavelmente a tomada de decisão ela é uma outra dinâmica. Né? E essas duas realidades, elas não se anulam, elas se complementam. Sim. Porque são duas formas de pensar completamente diferentes. Isso auxilia, isso dá muito suporte para o gestor na hora da tomada de decisão. São duas visões diferentes acerca de um mesmo problema. Então, essa é a dinâmica que a diversidade promove dentro de times. Né? Times diversos, eles têm mais esse a mais na tomada de decisão. Né? Então... um ponto que você trouxe na sua pergunta que acho que complementa é que a gente está falando de ter diversidade de pensamento, características dentro da organização, e um ponto que você falou é as pessoas, uma vez que estão dentro, eventualmente fazendo parte desses grupos que muitas vezes não estão representados, se a empresa tem uma cultura bacana, ela se sente bem, é onde ela vai realmente conseguir ter uma performance muito superior. Né? E é por isso que a gente fala tanto de sim, ter a diferença, né, a diversidade dentro da organização, mas que elas consigam se sentir parte. E aí a gente tanto fala de inclusão. Né? Então, essa potencialização de todos esses benefícios que os relatórios da McKinsey, da Bain Company, da Korn Ferry, da Deloitte, de tantas outras consultorias e estudos acadêmicos acabam mostrando, é que é necessário criar esse ambiente dentro da organização que, de fato, toda essa potencialidade possa aparecer. Né? Então, e aí entra muito das questões de inclusão, de como que as pessoas vão se sentir parte e não vão querer sair, assim como você falando, eu quero entrar, quero ficar e quero continuar entregando. Né? Então, essa visão de diversidade é muito interessante. Você vê os modelos de padronização, o Fordismo, acabou, saiu do mercado. Não existe mais aquela linha de montagem. Está mudando tão rápido que se você não se adaptar, você está fora. E, obviamente, quem tem mais cérebro e pensando diferente vai se adaptar mais rápido. Minha consultoria, por exemplo, não é merchan, não. Minha consultoria. Cada projeto é um projeto diferente. A gente não tem padronização. A gente tem, logicamente, as ferramentas padrão, mas cada combinação é diferente. Cada consultora é diferente. Então, a gente tem uma gestão de projetos mais ativa ali. Não é, eu tenho que trabalhar com este modelo de fluxo de caixa e esse modelo de... Não. Isso não funciona, não funcionou, a gente viu historicamente que não funciona. Então, quanto mais pessoas diferentes eu trouxer para o time, melhor. Eu, obviamente, no meu trabalho, a gente busca pessoas um pouco mais seniors para compor a equipe, mas eu tenho pessoas mais júniores para trazer novidade para essas pessoas que já estão acostumadas a fazer gestão, e cada uma delas faz sua gestão do seu modo, e não está certo ou errado, né? Tem dado certo, mas não tem certo ou errado. Quando você traz essa diversidade para dentro da mesa, e tem muita gente indo contra isso, né? Agora, você viu, do presidente atual dos Estados Unidos lá, agora não tem mais pessoas transgêneras no mercado. Eu acho meio temeroso, né? Temeroso. Porque é difícil você ir para um caminho só de uma linha de pensamento, né? Isso é muito perigoso, porque você está enviesado, como você falou, né, Marcos? Você está enviesado em pessoas que tiveram experiências daquele jeito únicas. Sim. Né? Então eu só vou pegar homem, mulher, branco, classe alta, porque é para isso que eu quero minha empresa. Cara, mas o mundo não é assim. Né? Então, uma vez eu entrevistei uma pessoa, Ana Minuto, ela era preta, né? Vinha da comunidade, ela me falou, cara, você não tem como entender o que é que a gente passou, porque não está enraizado no seu modo de pensar. Só quem viveu isso sabe exatamente o que é ser um cadeirante,
A hora que eu vou ir para um trabalho, para uma entrevista de emprego, e os olhares, a forma como as pessoas comunicam, é muito diferente. Né? Então, eu acho que você trazer essa combinação é importante. E eu vejo que a sociedade está começando a entender isso, não como um custo, como um peso, mas como uma forma de diferenciação, né? Até para concepção de produto, concepção de estratégia de marketing, comunicação. Não dá para eu importar isso de alguém que me falou, tem que ter alguém que viveu isso. Né? Sim. Cara, oportunidade econômica. Quando a gente fala dessas populações, no meu caso, né, como cadeirante, como pessoa com deficiência, provavelmente 95% dos produtos que eu consumo são produtos que todos vocês consomem. Mas tem uma partezinha importante ali de produto que eu consumo que eu preciso de qualidade, né, e que a indústria nacional é uma porcaria. A gente fala de cadeira de rodas de qualidade hoje no Brasil, com o dólar que tá, você tem que trazer importado, né? E com dólar, 40, 50 mil reais. Quem que tem aí 40, 50 mil reais para... É como se fosse... Se você não quase tem um carro. Exato. Né? Se você não tem uma cadeira de rodas de qualidade ali, é a mesma coisa que você andar o dia inteiro com um sapato apertado. Vamos pensar a população preta no Brasil, população negra no Brasil. 56% da população brasileira. Que até alguns anos atrás, os produtos para cabelo de características afro, cabelo crespo, né, o shampoo, por exemplo, era um produto de canto de prateleira, de nicho. Imagina, olha só que quanto dinheiro não se deixou para trás. Sim. Né? Então, isso também se converte em oportunidade de negócio. Né? A gente está falando de briga pela fatia da pizza, mas crescer a pizza. Né? Claro. São pessoas que estão doidas para consumir também. Né? E como é que funciona a esteira? As empresas procuram vocês? Como é que funciona a Diversitera? Via de regra, como a gente tem um foco bastante grande em dados, né, em fazer um diagnóstico da organização, é essa a principal porta de entrada em geral. Né? Então, é a equipe de recursos humanos, ou então ESG, sustentabilidade, que também precisa reportar uma parte desses dados. Então, em geral, essa é a maior parte da nossa entrada nas organizações para fazer esse mapeamento. Então, precisamos entender qual que é a nossa composição na organização, por gênero, por questões étnico-raciais e todos aqueles marcadores que eu comentei, e como é que as pessoas estão se sentindo. Né? Então, por isso que isso acaba sendo uma pauta muito de quem está com o olhar de entender as pessoas dentro da organização. Né? Existem algumas, às vezes, exceções, né? Nas empresas tem os chamados grupos de afinidade, que são grupos de funcionários voluntários para também tratar essa agenda de diversidade e inclusão dos marcadores sociais, e em algumas empresas esses grupos têm autonomia, inclusive, às vezes até do budget, para conseguir fazer uma busca. Né? Então, às vezes, a gente entra também através dos grupos de afinidade. Né? Então, costuma ser isso. Né? Essa é uma das dores. Né? Eu preciso entender quem é a minha organização, quais são as prioridades, né? E por onde começar. E aí essa lógica de dados acho que acaba atendendo muito dessa demanda. E aí você faz o hunting também dessas pessoas. Eu vou atrás de pessoas qualificadas para aquela posição que a empresa precisa. Não necessariamente, não pela Diversitera. Né? A fortaleza da Diversitera é fazer esse diagnóstico e apoiar as organizações do ponto de vista das suas estratégias. Né? Então, a partir dos dados, por exemplo, a gente ajuda a organização a discutir a melhor governança do tema de diversidade, equidade e inclusão, se vai ter ou não vai ter grupo de afinidade, depois a gente ajuda os grupos no planejamento estratégico, no plano de ação, capacita essas pessoas com jornadas de treinamento, mas a parte de recrutamento e seleção, aí existem empresas que acho que são bem conhecidas no mercado e especialistas, né? A Diversitera, pelo nosso modelo de negócio, hoje a gente nunca nem quis entrar nessa seara, né? A gente tem um foco diferente, né? O nosso... Acho que é o principal objetivo do nosso trabalho. Né? Mas existem várias empresas aí de recrutamento e seleção que têm feito isso, a partir, inclusive, do próprio diagnóstico. Né? A gente olha e vê a composição, e aí as organizações têm subsídio para entender, putz, aqui eu preciso cumprir cotas, às vezes, como a gente estava falando, né, por questões legais, ou então aqui eu entendo que eu tenho uma subrepresentatividade de algualguns marcadores sociais, por isso que a gente vê algumas organizações com processos afirmativos, né, de seleção. Então tem todo um conjunto de startups e empresas que têm focado nisso também. Você vê que o treinamento é muito importante, porque muitas vezes no mercado você não vai achar, né? Até por aquela posição para aquela pessoa, porque até por conta da exclusão histórica dessas pessoas, né? Até da educação, né? Então é mais
como é mais complicado ter acesso à educação, talvez, você não vai achar, eu preciso de uma pessoa no marketing ou no RH ou na produção que tem essa característica desse grupo minoritário. Talvez não tenha, né? Dessa minoria, né? Sim, às vezes nem só isso, né? Claro, a gente pode, né, tem esse fator que você trouxe, mas às vezes também pensa que muitas dessas pessoas às vezes não se veem representadas. Imagina você entrar numa empresa e olha para a sua camada de liderança e existe uma certa homogeneidade que vai diametralmente diferente da sua, talvez, né? Então, acho que tem essa questão, às vezes, de você olhar e ver perspectiva mesmo, né? E também tem um outro ponto importante que a gente fala bastante sobre isso dentro da temática, que é a própria tomada de decisão dos líderes na hora de fazer recrutamento e seleção. A gente sabe que nós somos recheados de vieses inconscientes. Sim. Então, você trouxe, né, um pouco, né, da formação daquele grupo que costuma ser homogêneo. A gente está falando de homem, branco, cis, hétero, né, e que vieram de boas escolas, conviveram dentro de determinadas bolhas, na escola, na universidade, no clube, no restaurante. E isso vai formando toda a nossa bagagem de repertório e da forma da gente ver o mundo, né? Então imagina que são essas pessoas que acabam contratando também as pessoas, né? E a gente é recheado de viés. Isso é comprovado cientificamente, tá? A gente vai tender a querer olhar para outras pessoas que são semelhantes a nós. Sim. Então, às vezes quando eu olho lá a universidade que a pessoa fez, ou então o bairro onde ela mora, tudo isso inconsciente, por isso que são viés inconscientes, né? Tudo isso inconscientemente pode acabar impactando. Então, sim, eu acho que em um ponto a gente ouve de algumas organizações que pode haver, às vezes, dificuldade de encontrar determinados profissionais com tais competências, com tais características, mas acho que também tem um lado da organização que toma decisão de seleção de uma forma... sem perceber, sempre selecionando mais do mesmo, né, das mesmas características, né, e eu acho que também esse cuidado de fazer as pessoas se verem representadas, né, eu acho que a gente está num ponto de mudança. A pauta de gênero, por exemplo, já está bastante diferente do que se a gente olhasse para 10 anos atrás, por exemplo, né, quando a gente via ainda uma camada de liderança composta por homens, basicamente, né, então imagina 10 anos atrás, mulheres olhando para cargos de gerência e falar, pô, será que vai adiantar alguma coisa eu me esforçar aqui, porque lá não tem ninguém, né? Então, acho que a gente também está nessa transformação. Acho que tem uma responsabilidade importante das lideranças e das organizações em mudar esse cenário. Tem um fenômeno interessante também que joga um pouco por terra essa história da escassez de profissionais, né? Que a gente já está indo talvez para o 12º ano de cotas universitárias. Sim. Então, você já tem ali pelo menos 6 turmas ali nas universidades públicas que entraram pelo processo de cotas, né, e universidades de primeira linha, top de linha, né? Você tem quase 2 décadas do investimento que foi feito em faculdades privadas também. Então você tem uma massa crítica formada e no mercado, né? Então isso também a gente vê uma evolução acontecendo, né? Sim. Não, é importante. Eu penso também um outro viés, né, um outro ponto de vista, que é o seguinte: você falou da McKinsey, Bain Company. Quando você é um executivo, né, que você está lá como CEO de uma empresa, ou qualquer outra cargo, por que a McKinsey dá tão certo? Porque os gestores, eles têm medo de tomar risco. Então, eu tenho, às vezes, o mesmo profissional, um ex-McKinsey com uma consultoria XPTO e a McKinsey. Vai ser exatamente o mesmo trabalho, a mesma análise, tudo. Mas se der errado, eu como CEO falo, pô, mas eu contratei a McKinsey, deu errado porque a McKinsey deu errado. Agora, eu vou tomar um risco como CEO do negócio de contratar uma empresa por 50% do preço e dar errado, eu estou colocando meu cargo em risco, então eu não vou tomar risco nenhum. Em companhias que você tem, e aí você tem que ter o top-down, você tem que ter todo um respaldo para permitir que o executivo não tenha tanto medo de tomar alguns riscos e não seja penalizado por isso. Se não for a cultura corporativa, a pessoa não vai tomar risco. O DNA dela é a autopreservação. Por que eu estou falando isso? Porque se está dando certo contratar pessoas brancas de boas faculdades, qual o incentivo que eu tenho como gestor daquele negócio de ir para a minoria, de contratar talvez as pessoas que precisem, ou para ter pessoas em níveis gerenciais que não sejam desse perfil. Se eu não tiver a cultura da organização preparada para isso e me dando respaldo, e aí vem dos acionistas, né, principalmente dos acionistas, depois dos altos executivos, eu não vou fazer. Porque é meu DNA autopreservação, não vou arriscar.
né? Porque depois, no final das contas, é meu bônus que está em risco, meu emprego. Então, acho que tem que vir top-down, tem que vir do shareholder, dos acionistas ali, do conselho, essa diretriz. Olha, a gente quer que seja assim, porque eu vejo no futuro que isso vai trazer valor. Sim. Não tenho medo de errar, talvez. Errar não, ou acertar também, né? E mais acertar do que errar, né? De fazer isso. Né? Acho que tem um pouco desse, né, viés comportamental aí de autopreservação. Sim, e a importância dos shareholders, como você comentou, né? Acho que em alguma medida é top-down em alguns casos mesmo. E eu acho que tem um viés de aquela história, eu vou precisar baixar a régua, de maneira nenhuma. Às vezes um simples ajuste ali no processo de seleção, que é aquela história, né? Quando você está avaliando um currículo, por exemplo, você bate o olho ali no currículo, a primeira coisa que você olha é o nome. Aí o nome ali, se você olha o sobrenome, ou um sobrenome alemão, sobrenome americano, ou você vê um sobrenome brasileiro, você já tem uma avaliação na tua cabeça sem que você perceba. Tem estudo de doutorado, tem estudos, eu acho que eu vi um estudo desse, eu li um estudo desse, que é o viés do nome na escolha do qual. Então, e era nos Estados Unidos, aí tinha os nomes de descendência afrodescendente lá. Jamal, não sei. Os caras nem iam pra frente no processo seletivo. Absurdo. E olha que, então era nome versus renda. Era um negócio desse. E aí tinha uma correlação super forte. E imagina, por exemplo, aí depois você vai para a segunda linha, você olha onde que o sujeito mora. E aí se o sujeito mora na periferia, você já começa a falar, putz, mas vai ser difícil dele chegar aqui e tudo mais, acho que perto do trabalho é melhor. Quem que consegue morar perto da Faria Lima, da Berrini? Cara, então é esse processo de exclusão que a gente não vai percebendo. E isso tudo antes de você olhar hard skills e background e tudo mais, né? Então é esse tipo de processo que às vezes você faz mover ali uma... Cara, quem tem que saber se o cara consegue chegar ou não é o cara. É o BO dele. Então, assim, puta, se você eliminar o nome, eliminar algumas informações ali, realmente ir para o que interessa, talvez você já tá deixando o processo muito mais justo. E meritocrático. Sim. Né? Ali sem nenhuma diferença. E outra coisa também, é pessoal, né? Então, por exemplo, eu realmente, no currículo, você não teria que informar o nome, tudo bem, acho que o nome para checar, não sei lá, mas onde você mora é irrelevante, né? Assim, você tem que estar lá aquele horário. Como você vai fazer aquilo? Tanto faz, né? Acho que as empresas olham e falam assim, puta, esse cara vai atrasar sempre por causa do trânsito. Vai chover, esse cara não vem. Aí já corta o cara do processo seletivo e piora ainda mais a segregação. Né? Sim. E sem saber, né? Você falou, né? Por um instinto de preservação, às vezes, né? E é interessante a gente discutir isso, a gente discute isso em aula também. Quando a gente fala de viés, uma das coisas que a gente conversa com o pessoal é a função da amígdala, que está na estrutura mais primitiva lá no nosso cérebro, né? E a amígdala, ela é importante porque ela começou a distinguir, ela cria como se fosse um repertório de memória e saber isso é igual a mim, é diferente de mim, pode me trazer risco ou não. Por isso que a gente tem o processo de luta ou fuga. Sem saber, você já está suando, com aumento de pressão arterial, frequência respiratória. Né? Então a amígdala tem essa importante função de fazer esse registro, né? E uma parte das nossas decisões podem ser influenciadas. Por isso que quando eu falei, né, da bolha onde a gente morou, da onde a gente cresceu, tudo isso impacta a forma como a gente toma a decisão. O Kahneman falava disso no sistema 1 e 2 lá do processo de decisão. Né? Então, quando a gente fala dessa importância dos executivos, não é necessariamente que eles estão intencionalmente, às vezes querendo preservar lá o clube do Bolinha, em grande medida, isso acontece no nível inconsciente. Sim. Então, é por isso que quando a gente fala de trazer dados e fazer essa leitura de como que as diferenças percebem o ambiente de trabalho, às vezes é para fazer um pouco dessa quebra, né, de percepção. Porque se a gente se deixar levar no status quo, a gente vai seguir no status quo, né, consciente ou inconsciente. Então, eu acho que uma parte importante é trazer a consciência um pouco dessa problemática, né? E acho que a gente tem visto uma receptividade boa das organizações e dos executivos, tá? Por mais que você trouxe o exemplo, né, do atual presidente dos Estados Unidos e como é que isso também pode acontecer, acho que independente disso, a gente vê uma evolução muito interessante, inclusive na autorreflexão mesmo desses executivos, né? Então, de conselho também. E de conselho. Tanto é que B3 recentemente tomou algumas ações para aumentar diversidade em conselho administrativo e diretoria estatutária, né? Então, acho que isso como pauta, isso como agenda tem sido discutido e em importantes empresas, acho que isso tem evoluído de uma forma interessante. Né?
eu fiz o curso de conselheiro do IBGC, né? Uhum. E a gente falou bastante disso também, de inclusão social, inclusão também de gênero. Quem que dá aula na FIA? Você que dá aula na FIA? Eu dou aula na FIA. Ah, eu dou aula também lá. Ah, é? De turnaround. Então a gente vai trocar uma ideia depois. Interessante. E me conta uma coisa, e a história de vocês, assim, como é que vocês fizeram ao longo da vida? Como é que vocês chegaram até aqui? Quais são os planos para o futuro, além de crescer a empresa, obviamente? Quer começar? Vou falar. Bom, ele comentou que a gente trabalhou juntos na Dow Química. Aliás, né? eu fui numa entrevista uma vez na Dow, quando era estagiário, ficava lá na Chácara Santo Antônio, na Alexandre Dumas. Uhum. Tomei pau. Tá? They turned me down. Aí não passei lá na FP&A, na época era estagiário lá. Tá vendo? Olha só, hein? Que coincidência. Eu comecei como estagiário, eu fiquei 6 meses lá na Dumas. Eu legal. comecei como estagiário de marketing lá. Então tem toda essa trajetória, acho que a maior parte da minha trajetória profissional foi no mundo corporativo. Eu fiquei 10 anos na indústria química, comecei na Dow, onde a gente se conheceu, depois passei por outras empresas também. Mas tinha um comichão, né, de querer fazer alguma coisa diferente, uma certa insatisfação mesmo, né, de propósito de vida, se a gente pudesse falar de uma forma assim, né, cada um vai ter o seu, e eu queria fazer alguma coisa que fosse diferente. Talvez isso tivesse atrelado até um pouco da minha formação anterior. A minha primeira formação foi em fisioterapia. E aí eu me formei, mas depois falei, não, acho que eu quero alguma coisa diferente. Fui fazer administração, que foi quando eu acabei entrando no mundo corporativo, né? Mas nessa janela, eu ajudei a cofundar uma empresa de fisioterapia esportiva, fisioterapia e medicina esportiva. Então, acho que eu tinha já uma vontade de fazer alguma coisa diferente. Daí, quando a gente começou, a gente manteve a amizade, né, ao longo desses anos. Vocês se conheceram na Dow? A gente se conheceu na Dow. Que ano que foi mais ou menos isso? A gente se conheceu em 2011. Eu entrei em 2010, você entrou em 2011. Quase 15 anos. Já faz um tempo. A gente trabalhou juntos por 2, 3 anos, depois cada um seguiu uma certa trajetória, mas a gente manteve a amizade. E aí, nessa época, um pouco antes, no ano anterior à pandemia, 2019, eu falei, putz, eu estava pensando em fazer uma coisa diferente. O Marcos já vinha com toda a elaboração dessa nossa metodologia de olhar a partir de dados. Eu acho que eu nunca tinha pensado de uma forma estruturada sobre diversidade, equidade e inclusão, mas eu te falei que a primeira faculdade que eu fiz foi em fisioterapia, né? Então eu estudei numa universidade pública, estagiei num hospital público e depois também fui trabalhar por um tempo num hospital privado aqui em São Paulo, grande, e comecei a ter algumas reflexões do tipo, quem é que está em cada um desses ambientes, quem que está trabalhando, quem que está sendo atendido. Então era uma coisa meio questionamentos que eu não conseguia colocar em nomes, sem respostas, né, nem termos. Acho que depois, quando a gente foi trabalhar na Dow, a Dow acho que é uma das vanguardistas, especialmente no setor químico, nessa discussão. A gente viu florescer muitas das iniciativas de diversidade e inclusão, e aí você começa a fazer um depara, né, entre aqueles questionamentos talvez mais sociais e individuais que eu tinha com como que isso se conecta com o ambiente corporativo, né? E aí foi mais ou menos isso. Aí foi a gente fazer um pré-plano de negócios e tomar uma decisão, né, de sair do corporativo para empreender, que foi o que a gente fez. E aí foi o início da Diverstera, né, de 2019 para 2020, um pouco na cara e na coragem, mas com algum grau de planejamento e de entendimento do que precisava ser feito. E foi um pouco a partir disso que a gente tem colocado os nossos esforços aí em tempo integral desde então. E lá no começo, pegar aquele BP lá de trás, 2019, para hoje, como é que tá a aderência? Mudou muito? Pivotou muito? Porque todo mundo, cara, assim, a maioria das pessoas que falam, cara, tinha um plano de negócio, mudou um monte de coisa, mas a gente chegou até aqui, diferente, indo e vindo, mas a gente chegou até aqui, deu certo. Acho que foram algumas micro pivotagens ao longo do tempo e uma pivotagem agora que a gente está pensando. Vou até deixar para ele falar dessa pivotagem maior. A pivotagem menor que a gente foi vendo era de entendimento da demanda. A gente começou com dados, mas a gente foi vendo que, para entrar também nas organizações, precisava ter um pilar de treinamento e capacitação, porque isso é uma demanda que as empresas têm. Uhum. Então a gente também foi crescendo um portfólio a partir de pessoas que vieram trabalhar conosco e que trouxeram expertises incríveis. A gente tem um time absurdamente bom e que foi permitindo também que a gente fosse crescendo o portfólio, entendendo que talvez a gente não pudesse ficar somente focado nisso. Então a gente cresceu o treinamento, crescemos consultoria, né? Que acho que foram ajustes, não foi nenhuma grande pivotagem, mas a gente iniciou lá atrás entendendo que a gente precisava de uma plataforma de dados. Colocamos investimentos nisso, então tudo que entrava na diversidade de receita era basicamente para financiar
a plataforma. Então isso se mantém. Foi a partir disso que nós entramos numa Venture Builder, que trouxe Qual foi? SX Group. Tá. Que trouxe essa possibilidade de aumentar a plataforma, de trazer novos atributos. Então, assim, acho que isso talvez resuma, essas pequenas mudanças foi o que aconteceu nesses nossos últimos 4 anos. E aí agora a gente está fazendo leituras mesmo de como que a gente tem uma escalabilidade maior. Acho que o nosso foco maior foi entrar no mercado, ser reconhecido, fazer trabalhos importantes, com organizações importantes. E aí agora o que é o próximo capítulo. E aí talvez a gente tenha que fazer esses próximos ajustes. Eu quando, da história que eu contei, né, quando eu fui expatriado pela Dow em 2014, fiquei 1 ano nos Estados Unidos, e quando eu voltei, eu percebi que eu fui como High Potential, então fui num programa de expatriação. Marketing mesmo? Marketing. Na época na época a gente trabalhava junto, né? Uhum. Então a gente estava numa área de inteligência de mercado, e aí eu fui expatriado como gerente de marketing de uma unidade de negócio que estava sendo montada lá nos Estados Unidos, na Filadélfia. E aí quando eu voltei, depois de 1 ano, eu assumi uma função aqui de gerente de marketing também para a América Latina. Depois de uns 2 anos nessa função, eu fui convidado para ser diretor de sustentabilidade dentro do negócio de plásticos da Dow. E ali eu comecei a perceber que a empresa começou a tirar um pouquinho o pé do acelerador, né, ali no meu desenvolvimento. Eu tinha acabado de fazer 40 anos, tudo, e um gestor meu falou, cara, sendo muito honesto contigo, né, realmente a empresa dá uma desacelerada mesmo, né, e ali me acendeu a luz vermelha, né, e aí eu saí da Dow em 2019 e eu estava terminando o MBA no IESE. Então a primeira parte do MBA eu tinha feito de qualquer jeito, porque eu estava viajando pra caramba, enfim. Então a segunda parte eu queria realmente, estava pagando caro, eu queria fazer bem, né? Então eu decidi ficar 1 ano parado, estudando ali e tudo mais, e foi quando eu comecei, estava naquela, putz, eu vou voltar para tecnologia. Eu trabalhei na Microsoft quase 8 anos. Com tecnologia? Eu trabalho em marketing para tecnologia. E aí eu estava naquela, puta, acho que eu vou voltar para tecnologia, eu gosto, tudo, mas aí eu comecei a pensar nessa história, né, de diversidade e inclusão. Sempre foi um negócio que me tirou da zona de conforto, né, e tudo mais, e eu comecei a aproveitar esse ano também para entender um pouco mais essa história. E aí que eu comecei a pensar nessa história de uma metodologia onde a gente conseguia criar uma pesquisa, né, uma pesquisa censitária, né, de entender realmente o perfil demográfico da população. Dali você já consegue tirar alguns insights interessantes, mas também conectar com uma pesquisa de clima, com a história do RH mesmo, de gestão de talentos. Então, a linha mestra a espinha dorsal do nosso trabalho de dados é baseado em segurança psicológica, no conceito de segurança psicológica. Que é aquela história, se o básico não está sendo feito, se é um ambiente ali tóxico, pesado, difícil de relacionamento, a confiança não existe. Se a confiança não existe, todo o resto já está... É uma reação em cadeia, né? Uhum. Então, a gente amarrou a história da diversidade, da inclusão, com gestão de talentos. Então, aquela história, putz, quando a pessoa está sem o crachá, ela tem problemas, tem dificuldades ali, enfim, eu como cadeirante tenho dificuldade de acessibilidade em todo lugar. Quando eu coloco o crachá... As calçadas de São Paulo são horríveis. Possível mesmo. E quando eu coloco crachá, cara, eu continuo sendo a mesma pessoa e tendo os mesmos problemas, né? Então, como que a gente consegue amarrar essas duas realidades? E aí quando você entra dentro do mundo corporativo, ali dentro do dia a dia das empresas, o viés ele está presente, né? Então, e isso ele pode acabar resultando em desrespeito, em falta de confiança e tudo mais. Então, quando você consegue olhar para essa história, né, e dar uma atenção para essa história, o resto vem a reboque. Então, agora, entrando um pouco na pivotagem, né? Não é uma pivotagem, mas a gente está começando a amarrar uma estrutura de pesquisa, onde a gente traz pesquisas também de clima, de cultura, para conectar com essa história toda, né? Então, diversidade, o módulo de inclusão, ele passa a ser uma das verticais, uma das vertentes ali que a gente tem. Mas como que a gente consegue pensar no storytelling todo ali, né? Na jornada do colaborador, enquanto ele está ali, porque tem a satisfação dele com a empresa, mas tem o quanto que ele está ali bem, né? E tem alguns estudos que mostram ali, né, o peso em relação a custo da confiança. Tem interessante.
uma teoria que fala do custo total de transação. Uhum. Que é aquela história, é um sujeito que estuda o custo de transações em geral. Mas aquela microtransação que acontece no dia a dia, você está negociando prazo de entrega de um trabalho com o seu funcionário, ou você está negociando com o cara do jurídico, quanto tempo leva para rever um contrato. Isso tudo são micronegociações. E quanto mais confiança você estabelece com o interlocutor, mais rápido as coisas se dão. E você consegue mensurar isso? A gente não consegue mensurar ali na vírgula. Mas existem estudos que mostram que esse processo ele tem um impacto bastante grande ali, que pode chegar até 40% de tempo. Então, você imagina, a gente está falando de micronegociações, agora imagina isso num ecossistema de uma empresa inteira, tanto de micronegociações que acontecem, o impacto é tremendo. Sim. Então, o coeficiente lá, a confiança, né, quando bem trabalhado, isso impacta diretamente em custo. Além, obviamente, do que a gente estava falando do benefício de diferentes pontos de vista e tudo mais, a gente está falando em custo, porque você faz mais com menos recursos, uma coisa básica. Então, é essa amarração que a gente está fazendo no nosso processo. Então, é conectando ali outros pedaços ali de RH e cultura com a nossa história. Interessante. E vocês veem, vocês estão acompanhando isso todo dia, né? O mundo está mudando com relação à inclusão, né? Vocês veem uma aceitação maior ou com alguns retrocessos que nem o Trump está fazendo agora, né? Quer dizer, eu acho que ele é uma exceção, né? Eu acho que a regra é você ter um mundo mais igualitário, né? Ou não, ou eu estou viajando. Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que assim, a gente vê coisas muito positivas acontecendo, falando com os nossos clientes, olhando para o ecossistema de negócios, as transformações. Então, assim, qual que é o nosso lado otimista? Talvez o copo meio cheio. Se a gente para hoje para pensar como que era há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, a gente falou um pouquinho, né, na pauta de gênero, representatividade da liderança, ou mesmo vai observando quais os efeitos práticos que a gente está vendo agora de um sistema de política de cotas universitárias e como que isso vem transformando o mundo corporativo, organizacional e a sociedade como um todo, né? Então, acho que a gente vê agendas movendo, né? Quando a gente olha para a pauta LGBTQIA+, também vê grandes avanços, inclusive no sistema judiciário, né? Como a gente acompanha algumas decisões nas diferentes instâncias, pelo STF e tudo mais. Então a gente vê avanços sociais e corporativos. Que são tempos desafiadores em alguma medida, né? Se você olha qual é a representatividade de um país como os Estados Unidos hoje e alguns dos retrocessos que podem ser feitos do ponto de vista do país, obviamente que isso acaba respingando também no mundo corporativo. Não à toa a gente viu nos últimos meses o chamado backlash lá, né? Então a retirada de investimentos de algumas empresas nos Estados Unidos. Eu acho que tem um contexto bastante particular lá, inclusive por decisões jurídicas lá, que diferem um tantão, porque nós somos um país diferente. Tanto é que mesmo empresas que estão lá e que têm subsidiárias no Brasil não mudaram e se posicionaram, algumas delas se posicionaram no sentido de continuidade das suas iniciativas. Uhum. Talvez no entendimento também de que diversidade, talvez no Brasil, é uma das maiores riquezas que a gente tem. Sim. Né? Então, acho que a gente vê, sim, avanços positivos, concretos, tempos desafiadores. Eu acho que não dá para a gente ficar também no mundo aqui imaginário, né? Eu acho que vamos ter que observar o que é toda essa situação de movimentos sociais que são mais conservadores, eventualmente, e que vão contra uma agenda, né? Algumas dessas agendas que a gente veio falando até agora, né? Então, observar o que são os próximos capítulos, entender qual que é a nossa responsabilidade como cidadão e como que a gente vai também, através das organizações, né? Mantendo, acho que, essa transformação que a gente vem observando, né? Que no final das contas é colocando as pessoas para dentro da economia, né? Acho que é um pouco disso que a gente tem tentado fazer e observado também com alguns dos nossos clientes. Eu acho que é importante deixar claro, né, que apesar dessa busca, né, de inclusão, tem que buscar eficiência. Uhum. Né? Então, é aquilo. Não é nem 8 nem 80, né? Eu vou fazer se vai benefício. Se reduzir em 40% o meu custo transacional, microtransações, eu vou fazer. Se aumentar a minha capacidade de chegar a públicos que eu não chego hoje, porque eu tenho uma única visão, eu vou fazer. Se o meu acionista mandar fazer, porque ele está vendo que no longo prazo
a minha ação vai valer mais, uma vez que eu tenho uma empresa que o público vai me enxergar como uma empresa que entrega valor para todos os públicos, né? Eu vou fazer. Caso contrário, é business, né? Não tem jeito. As empresas não vão fazer. Eu acho que isso que é legal de entregar valor que vocês estão fazendo, né? Com base em dados, análises, né? E recomendações que gerem valor para as empresas, é uma decisão que aí sim corroborada eu acho que pela eficiência, né? Sim, a gente não consegue desconectar, né? Então, o nosso público são as organizações, são as empresas, né? Então, é sim mostrar mesmo qual que é essa conexão. A gente não está falando, e como a gente veio conversando, né? A gente não está falando em reduzir régua, a gente está falando que, inclusive, os estudos mostram qual que é o potencial que você tem em aumento de criatividade, inovação, atração e retenção de talentos, aumento de receita, aumento de lucro. Então, mostrar mesmo que o que a gente está fazendo é potencializar receita e, eventualmente, reduzir custo também, né? É olhar mesmo qual que é o top line, o bottom line e fazer essa conversa acontecer, né? E que seja uma empresa melhor para todos. E acho que o resultado dessas micronegociações, né, do grau de confiança, é muito de como que isso acontece, né? O meio, talvez, de chegar nesses resultados positivos, né? Então, por isso que a gente vê tantas organizações reforçando o comprometimento delas aqui no Brasil, algumas, inclusive, no próprio Estados Unidos, né? Reforçando o seu comprometimento porque viram e veem o valor, né, de ter empresas mais diversas e mais bacanas para todo mundo, mais inclusivas para todo mundo. Isso é que é interessante, né? Às vezes eu penso, né, que as pessoas têm ideias ou têm soluções baseadas numa combinação única de valor delas, né, e experiências. Então, eu nasci naquele ambiente, eu cresci naquele ambiente, tive uma formação, eu tive como eu posso falar assim, um contexto que me permitiu chegar naquela solução única. Então, uma combinação única num ambiente favorável para aquela solução emergir. Puta, tive uma ideia genial. Se eu tenho pessoas que estiveram na mesma formação, mesmo ambiente, mesmo não sei o quê, mesmo contexto, né? Vou ter um tipo de ideia. Se eu tenho dezenas e centenas de pessoas com formações diferentes, com experiências únicas, diferentes da vida daquela pessoa, às vezes ela sofreu um acidente que ela tem um insight que, pô, ela teve uma ideia de uma solução única para preservação e prevenção de alguma outra coisa relacionada a negócio, que não tem nada a ver com o acidente que ela sofreu. Mas ela teve aquela ideia única. Se eu tenho várias ideias, eu tenho uma chance de sobrevivência muito maior do que uma única esteira de negócio, uma única esteira de pensamento. Eu acho que isso que é bastante interessante, a hora que você traz inclusão dessas pessoas, né? Porque eu vou ter mais ideias, eu vou ter mais soluções, eu vou ter mais pontos de vista, né? Da discussão nasce à luz, né? Então eu vou ter muito mais pluralidade de não só assistencialismo, como linhas de pensadores e pensamentos tem, né? De que inclusão é assistencialismo. Não, cara, isso aí é uma visão de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Quem pensa assim ainda, e tem bastante gente que pensa assim ainda, é uma visão, para mim, ultrapassada e que vai acabar, eventualmente, uma hora ou outra. Sim. Né? Cedo ou tarde vai acabar. E cara, você conhecendo melhor as realidades do seu time, a gente faz a gestão, historicamente a gente faz gestão muito bem de máquinas, né, de assets e tudo mais, né, o CAPEX todo mundo tem lá na ponta do lápis, mas quando a gente está falando de recursos humanos, quando a gente fala de diversidade e inclusão, é também pensando nesse tipo de gestão, sabe, é o óleo que você coloca ali para a engrenagem funcionar. E tem outros aspectos envolvidos ali que ainda a gente não consegue quantificar, mas aquela história, a motivação que essas pessoas têm. Você pensa, por exemplo, numa pessoa que é a primeira geração que está sendo formada na universidade. A primeira geração da família que está sendo formada. A motivação dessa pessoa profissional é uma coisa incrível. Ou pensa numa mãe solo que conseguiu um emprego formal ali. Motivação incrível. Sim. E a gente tem alguns preconceitos, aquela história do tipo, a gente ainda tem aquele pensamento de o cara que fica 15 horas dentro da empresa, ele é super produtivo. Não, eu prefiro um cara que fica 2 horas e fazer a mesma coisa. Exatamente. Vai construir menos ar-condicionado, no mínimo. Você vai para os Estados Unidos, o cara não quer perder tempo no cafezinho, no almoço, tudo mais, porque ele precisa fazer a jornada dele até às 5, porque às 5 ele precisa ir para casa, porque lá não tem faxineira, não tem nada, então ele precisa arrumar a casa, cuidar dos filhos, ele tem uma outra jornada. Então, dentro daquela jornada que ele tem ali das 8 às 5, ele consegue produzir o máximo possível. Traz para a nossa realidade, né? Pensa uma pessoa, uma mãe solo, né? que o filho depende só dela e é a vida dela ali.
cara, você acha que dentro daquela jornada que ela tem para dedicar ao trabalho, que é o que realmente faz com que ela consiga sobreviver ali, você acha que aquilo não tem uma importância para ela, que ela não vai se dedicar ali? Então, algumas quebras de paradigma que a gente tem que ter ali, pensar na maternidade. Para a mulher, a maternidade hoje é uma escolha profissional. Olha Sim. que coisa bizarro. Né? Deveria ser uma escolha pessoal, mas hoje é uma escolha profissional. E quando a gente pensa no mecanismo que está por trás disso, e é até compreensível. Né? Aquela história, uma pessoa que fica durante todo o período de licença maternidade afastado, é um recurso que eu tenho a menos, essa é a conta fria que se faz. Mas o custo que se tem de perder um profissional para você conseguir repor, o delta é muito parecido. Se você colocar na ponta do lápis ali, é muito parecido. Uhum. Se você dá toda uma assistência para aquela pessoa que vai se afastar durante aquele período, o período mais importante da vida dela, talvez, e depois você acolhe ela na volta, provavelmente você vai ter uma pessoa engajada ali, retida durante muito tempo. É a lealdade, né? Isso é custo. É. Isso é custo. Né? Então é esse tipo de conta ou de pensamento que a gente precisa começar, que a gente tenta provocar. Porque tem outros aspectos que a gente pode olhar também que ajudam na produtividade. Basicamente, Perfeito. se traduz em produtividade. É isso aí, gente. Pô, obrigado pela presença, viu? Ótimo, foi muito bom. Interessante para o pessoal também entender, né? Larguem de ser preconceituosos, quem ainda é. Vocês estão com um pensamento retrógrado, tem gente boa pra caramba aí em vários aspectos, né? Da economia, da sociedade. E vale a pena abrir as portas para essas pessoas, né? Sim. Acho que é importantíssimo, isso é fundamental para o futuro, né? Acho que da sociedade como um todo, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bom. Obrigado. Vamos falar depois sobre a FIA? Vamos. E eu vou depois falar com vocês sobre esse negócio de... Minha prima tem esse trabalho muito legal com pessoas deficientes mentais, né? Com deficiência, né? E ela trata isso, ela estava buscando alguém para conversar, acho que até para trocar ideia sobre o que você me falou, né? As perguntas que a gente faz ao longo da vida e que às vezes a gente vai buscar respostas, né? E acho que para quem não tem tanto acesso, talvez, a conhecimento, acho que hoje em dia também todo mundo tem acesso a conhecimento, né? Mas para trocar ideia sobre essas experiências, acho que é fundamental. Isso é fundamental ainda. É. Então, quanto mais ideia para trocar, mais pessoas com visões diferentes, acho que a gente vai ampliando a rede também. Né? Legal, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado. Marcos, Maurício, obrigadão. Obrigado pelo Prazer. convite. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Nos vemos em breve.